Hoje nós vamos falar sobre memória e também sobre história em quadrinhos. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre memória, como ela funciona, como turbinar, né, como melhorar a sua memória de uma maneira natural, aprender mais, decorar as coisas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre as memórias de forma em geral, como ela funciona, quais são os tipos de memória no nosso cérebro, aproveitando o gancho de dois lançamentos muito legais da editora Devir. Um chamado A Casa e o outro chamado Rugas, ambos do quadrinista espanhol Paco Roca. A gente vai falar sobre eles porque eles têm um gancho muito legal para a gente conversar sobre memória. Porque a gente, no nosso dia a dia, não pensa normalmente que existem dois grandes tipos de memória. Existe uma memória que quando te perguntam você sabe explicar, né? Quando alguém te faz uma pergunta, quando alguém pede ou precisa daquela informação, você sabe dizer, você sabe explicar, você consegue ter acesso consciente a essa memória, e essa é a memória chamada declarativa. E existe uma memória que você não consegue dizer, não consegue explicar, é uma memória não declarativa. Ela é implícita, também é conhecida como memória implícita, e a declarativa conhecida como memória explícita. A memória implícita é um pouco mais fácil de entender, porque ela é inconsciente, ela é saber andar de bicicleta, saber abotoar um botão da camisa, saber escrever, né? Você precisa memorizar, você precisa aprender e aquilo fica gravado em algum lugar, né, no seu cérebro, para que quando você sente para escrever, você escreva. Isso é uma forma de memória. Só que a forma de escrever, ou a habilidade motora, o desenho das letras e etc e tal, ou o andar de bicicleta, o pedalar, enfim, tudo isso que a gente faz, a gente sabe fazer porque aprendeu, mas você não precisa recuperar aquela memória e não precisa explicar, não precisa falar sobre ela. É essa memória não declarativa, uma memória implícita que ajuda a gente a fazer as coisas que a gente precisa fazer. Você aprendeu a ler, você senta para ler alguma coisa, você não precisa ficar lembrando como que lê, você simplesmente sabe, né? E essa, então, é uma memória implícita. A memória explícita, aquela que é declarativa, ela é dividida em dois grandes grupos: a memória episódica e a memória semântica. Qual é a diferença das duas? A memória episódica, o nome já entrega um pouco, ela fala de episódios, de coisas que nós passamos na vida, ela fala da nossa experiência, ela tem uma relação muito espaço-temporal, né? São eventos localizados em algum momento, em algum lugar, que a gente grava como episódios, por isso memória episódica, e você lembra daquilo e você consegue dizer, ah não, eu estava em tal lugar, eu fiz tal coisa e etc. E a memória semântica é a memória de significados, de aprendizados teóricos, né? Então, o que significa a palavra tomate? Você sabe explicar o que significa a palavra tomate, porque você tem uma memória do significado desta palavra. Então, essa é a memória declarativa, que é o que a gente pensa mais quando a gente fala em memória, né? É a memória para prova, enfim, quando você senta para fazer a prova, você tem uma informação que você vai colocar lá, que é a memória semântica, você lembra quando você estudou, que é a memória episódica, só que também você lembra como é que escreve, né? O que tem que fazer ali na hora que você senta para fazer a prova, que é a memória implícita ou não declarativa. Os livros que me deram a ideia de falar sobre isso são dois livros, então, de história em quadrinhos, das graphic novels, né? Muito, muito caprichados, de uma sensibilidade muito grande do Paco Roca, que falam de dois grandes temas. Esse aqui, A Casa, ele fez em homenagem ao pai dele que havia falecido. E conta a história de três irmãos que se reúnem um ano após a morte do pai numa casa de campo, na casa de campo onde o pai estava morando, porque eles vão lá reformar, vão pintar, vão fazer as coisas juntos para, enfim, vender a casa e seguir a vida. São adultos, casados, têm filhos e etc. E então eles têm esse momento de reencontro e é muito, muito bonito como cada um vai resgatando as suas memórias.
como cada um vai relatando aquilo que o pai dizia, que vai lembrando das experiências que teve, várias memórias episódicas, né, de como eles estavam ali, como eles colheram as laranjas e como eles construíram o muro e etc. E eles também vão falando de tudo que eles aprenderam com o pai, das habilidades que eles desenvolveram ali, um pouco do conhecimento que eles tiveram, e aí mistura um pouco a memória semântica deles, né, o que eles aprenderam ali, até com memória não declarativa, né, coisa implícita de habilidades que eles desenvolveram enquanto construíam aquela casa, porque é uma casa que eles não tinham muito dinheiro, então eles tiveram que construir. É uma reunião de lembranças, de memórias, que mostra de uma maneira muito sensível como nós somos construídos por nossas lembranças. Como a matéria da nossa lembrança, da nossa memória, faz parte de quem a gente é. O segundo livro, do mesmo autor, do Paco Roca, é esse Rugas, que conta já a história de um outro senhor, né? Não são relacionados os livros, mas é de um senhor que está envelhecendo e vai morar numa casa de repouso, convivendo com outros senhores, com outras senhoras, enfim, com outros idosos. E lá pelas tantas você começa a perceber que ele está ficando confuso, que ele já não está retendo as informações, ele está ficando esquecido, está perdendo a memória. Que memória que é essa que ele está perdendo? No final das contas, a gente sabe, né, que ele tem um processo de demência e está então perdendo a memória. Uma outra forma de classificar é colocar as memórias em curto prazo e longo prazo. Memória de curto prazo é aquela memória clássica do exemplo de um número de telefone. Alguém dita o número de telefone, você vai lá, lembra e tecla e liga para a pessoa. Eu te dou uma informação aqui, eu falo assim, olha, semana que vem vai ter um vídeo tal. Aí você sabe, se repetir, se alguém te perguntar, o que o Daniel falou? Não, ele falou que semana que vem vai ter um vídeo tal. É uma memória de curto prazo, ela é imediata, porque à noite ou amanhã de manhã você fala, mas o que era o vídeo que o Daniel falou que ia ter mesmo? Ou se você tiver que lembrar aquele número de telefone que você ligou uma vez só, esquece, né? Não vai lembrar. Essa é a memória de curto prazo, para a gente fazer as coisas ali do dia a dia. E tem a memória de longo prazo. É aquela memória do seu telefone de infância que você lembra, ou enfim, de onde você estava nas últimas férias, onde você estava quando começou essa bendita pandemia. Enfim, são as memórias que ficam e que permanecem com a gente por bastante tempo. São memórias que a gente chama de consolidadas. Se você precisa decorar o número de telefone ali rapidinho, você guarda na memória de curto prazo e depois descarta. Agora, se você liga sempre para ele, ou se você precisa decorar e você fica fazendo esforço para decorar e etc., ele vai ser consolidado pelo hipocampo, uma área do cérebro. O hipocampo não guarda a memória, né? O hipocampo tem um papel importante na consolidação das memórias e a partir daí você não esquece mais, essa memória ficou consolidada. No processo de demenciação, uma das áreas primeiramente atingidas é o hipocampo. Então, o que acontece? A pessoa tem uma informação, ela recebe ali um dado, enfim, uma coisa, só que ela não consegue gravar. Ela esquece rapidamente. Então, é a pessoa que vai ficando extremamente distraída, extremamente esquecida. Calma. Você pode estar pensando, meu Deus, então eu tô com Alzheimer, estou com demência porque eu estou totalmente esquecido, eu estou desmemoriado. Calma, a gente tem outros vídeos aqui falando sobre depressão, sobre estresse, como isso também afeta a nossa memória, não porque a gente não consiga consolidar, mas porque a gente não presta atenção. A depressão, por exemplo, ela ataca a nossa capacidade de concentração, a gente não presta atenção nas coisas e não consegue memorizar. Então, não é só porque está esquecido que está com Alzheimer. Claro que, na dúvida, é sempre bom procurar alguém, se está te atrapalhando aí na vida, é bom procurar alguém para ter certeza do que está acontecendo, mas não é para alarmar ninguém. E o nosso Emílio, que é o protagonista do Rugas, ele começa a esquecer. Você vai vendo que ele vai esquecendo, ele vai ficando distraído, ele não sabe onde pôs as coisas e etc. Só que conforme a demência vai progredindo, embora ele saiba quem ele é, quem era a família, quem eram aquelas pessoas, etc., até isso começa a ficar prejudicado. E a pessoa começa a ter esquecimentos mais antigos, e aí a pessoa que ele conhece, ele já confunde, e aí aquilo dá um branco nele. E o Paco Roca faz isso de uma maneira elegantíssima, assim, de uma sacada para a gente se colocar na pele de quem está esquecendo. Olha só o que acontece. Às vezes o rosto da pessoa fica em branco ali, ó,
como se ele não tivesse reconhecendo a pessoa, e às vezes aparece um quadrinho inteiro em branco, como se ele tivesse tido realmente um apagão da memória e uma confusão. Isso é o evoluir do processo de demenciação. Mas não são livros deprimentes, não, ao contrário, são livros de extrema sensibilidade que aumentam a nossa empatia por essas pessoas, tanto pelo Emílio quanto pelo Antônio, que a gente não conhece. É muito interessante que a gente não conhece o Antônio. O livro começa já com ele numa última cena ali dele, começa então no seu falecimento, e a gente só conhece a partir da memória dos seus filhos. Então fica essa recomendação de dois livros muito bonitos da editora Devir, o Rugas e o A Casa, lançado ambos em 2021 pela editora Devir, que nos ajudam a pensar um pouco sobre a nossa memória. Então escreve para mim, conta aqui o que você gostaria de lembrar, o que é aquilo que você não gostaria de esquecer. Vamos continuar nesse diálogo e não se esquece, né? De se inscrever no canal, de clicar aí nos alertas, de deixar o seu like, porque assim você não se esquece de acompanhar o nosso canal.